Então, boa noite novamente. Hoje é dia 14 de agosto de 2023. Hoje é segunda-feira. Alguém fez o estudo dos dias do ano? Quantos dias faltam para terminar o ano? Quantos dias nós já vivemos nesse ano de 2023? Repleto de expectativas. Eu confesso que eu me ofereci um tempo de descanso na última semana, diante de tanto barulho, que é impressionante, né, é impressionante. Quando a gente começa um trabalho, é impressionante, de repente, várias pessoas, todo mundo é especialista em tudo, né. Eu não sei se vocês reparam isso, mas todo mundo sabe tudo, menos lavar roupa suja dentro de casa, menos lavar arrumar o próprio armário, mas todo mundo está por aí lançando link para um lado, link para o outro e falando um monte de coisas, um monte de coisas. Algumas coisas a verdadeiras, algumas coisas apressadas, porque nós estamos vivendo tempos de angústia, sim, de muitas vidas tendo sido modificadas. Compreendo, a minha foi, a de cada uma das pessoas que estão nesses canais foi também. Nós somos um grupo de pessoas no planeta que é um grupo restrito, então a gente tende a se deixar levar pela emoção dos pequenos grupos que existem, mas o trabalho mesmo, né, ele precisa ser feito com muita serenidade, porque a gente não está vivendo uma reunião de síndico para o prédio, para o condomínio. A gente está vivendo uma situação como nunca antes foi registrada na nossa história. Da forma como está sendo conduzida, que é com uma extrema elegância, com extrema, como é que eu posso dizer? Elegância é a palavra, um refinamento. As pessoas, elas estão sendo estimuladas através desses links todos, dessas informações todas que estão sendo disponibilizadas, assim se tornarem pessoas mais preparadas para o mundo que vai chegar, porque não vai adiantar você ficar sentado recebendo tudo do fulano, do beltrano, porque eu não sei se a gente vai ver esses fulanos e beltranos mais à frente. Não vai adiantar a gente chegar numa outra realidade que a gente ainda nem sabe exatamente como vai ser, apesar de existir, né, os gurus que sabem tudo, é o que eu digo, os especialistas, né, especialistas de tudo, que sabem tudo e que marcam inclusive data para liberações, para revelações. E olha, eu vou falar um segredo para vocês. Tudo acontece em anos bissextos. Estamos em ano bissexto? Não estamos. Ano bissexto é aquele que é divisível por 4. O próximo ano é um ano bissexto. O próximo ano, inclusive, ele dá início ao ele dá início ao pico do flash solar, do ciclo solar número 25, que já está em andamento desde dezembro de 2018. É o momento de pico do ciclo solar número 25. O que isso quer dizer? Que de dezembro de 2018 até meados de 2025, muita coisa vai entrar na nossa realidade. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser. E eu ouso dizer que ninguém sabe. Eu não sei se as pessoas lembram da Bíblia, né, no trecho muito falado, muito repetido, que talvez por ser tão falado, tão comum, as pessoas ainda se esquecem de lembrar dele. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. E eu não entendo tanta desinformação, a não ser que o objetivo seja esse. Aí, aí faz parte também do movimento. Faz parte também do movimento. É importante que existam essas pessoas, que existam esses canais. Primeiro porque eles se mostram
ainda no processo, de lapidação, né, eles estão querendo ser o brilhante, ele ainda não é ele é um diamante, mas ele precisa ser lapidado para que então ele brilhe, né, ele brilhe à imagem e semelhança do Criador. Mas mais ainda, essas pessoas são importantes porque elas se mostram, elas, trazem as pessoas para a nossa leitura. É importante que a nossa comunicação aconteça, mas é muito necessário, é de extrema necessidade que as pessoas tenham bom senso, tá. E estudem, e é estudar mesmo. A sua vida é o livro mais importante que você vai ler em toda a sua história. A sua vida é o filme mais importante de todos os filmes que você já assistiu. E se você não levar a sério essa pesquisa, a sério o impacto de todas essas informações, energias, emoções, seja o nome que for, tá? Se a gente não levar a sério, com cuidado, com verdadeira elegância, as pessoas acabam caindo em armadilhas, gastando energia sem necessidade, perdendo a cabeça, né? Não sabendo mais entender o que que é A, o que que é B, o que que é A, o que que é Z. E a gente está num plano aqui, a gente está vivenciando sim uma operação militar, mas ela não é militar, como as pessoas estão imaginando militar, com bombas, com tanques na rua. Isso aí acabou. Aliás, isso eu ouso dizer que pouco existiu. O que a gente viu foi muito construído nos livros e também foi muito construído pelo cinema e pela televisão. Então é preciso que as pessoas tenham discernimento. No momento que a gente tem discernimento, tem bom senso, a gente chega num ponto de serenidade que a gente é capaz de ter juízo, né, de valores, perceber, quem é que está realmente agregando para a sua pesquisa, quem é que está realmente contribuindo para a sua própria lapidação. Porque todos, a maioria, todos estão sendo chamados. A maioria não está atendendo o chamado. E ainda assim, aqueles que foram chamados, dentre esses, tem aqueles que se perderam no caminho. Esses a gente precisa identificar e a gente precisa falar: não, espera aí. E aqueles outros que a gente realmente tem um crescimento, porque Gessara, liberação de recursos, cama Med-Bed, isso é nada. Nada, N-A-D-A, nada, comparado ao que a gente está falando aqui, comparado ao que vai ser fornecido à humanidade, devolvido à humanidade. Então não esperem ver o que vocês sempre viram. A gente fala isso há 3 anos aqui nesse canal, a gente mostra que as coisas a gente, não sabe, tá, não adianta tentar adivinhar o plano. Uma única informação que a gente tem, que foi disponibilizada pelo comandante maior desse movimento e maior dessa operação, foi em 2013, que ele disse: tudo será feito em um único movimento e esse único movimento será muito rápido. É preciso que as pessoas comecem a ter serenidade. E eu entendo a serenidade como um dos principais recursos que a gente tem para a gente vivenciar mesmo, com qualidade, a nossa vida. Se afastar da emoção, se afastar do barulho, se afastar da confusão, porque elas são criadas propositalmente, tá? E nesse movimento nesse afastamento do barulho, a gente consegue fazer uma leitura, fazer uma observação melhor. E então a gente começa a procurar e se unir a grupos de pessoas, e é esse o tema principal desse chat agora. Se unir a pessoas que realmente
agreguem ao nosso crescimento. Não precisa ser, ninguém aqui é guru. Ninguém, acabou os ídolos, acabaram os ídolos, acabou a era do guru. Aquele cara que te passa a informação e acabou, e é isso e pronto. Acabou isso, gente. Todo mundo aqui está sendo convidado a raciocinar. É certo que sim, algumas pessoas têm um pouco mais de informações, um pouco mais de conhecimentos gerais, um pouco mais de vivência em determinados ambientes, e essas pessoas estão entre nós e estão fazendo o trabalho. Mas não por isso elas são melhores. Não por isso elas têm que ser colocadas em lugares, em novos altares, criando-se assim um novo panteão, né, de ídolos e de pessoas que estão, muitas vezes, até capitalizando sobre isso, né. Tudo é observado, tudo é sabido, mas não é assim: "Ah, ele sabe o meu certidão de nascimento, onde eu nasci, onde eu estou", não, ele sabe todas as suas pré-existências, ele sabe de onde você veio, de como você foi feito, tá. A gente está falando de um processo de revelação que é bíblico, já foi dito, é um é uma revelação, vai ser bíblico. Sabe a história de Noé? Todo mundo fica: "Ah, Noé fez a arca, depois de tantos anos ele então entrou na arca com a sua família, ficou", é maior do que a arca de Noé. Ah, porque Moisés foi libertar o povo judeu oprimido no Egito. Não é bem essa a história, mas enfim, essa é a história que venderam, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e então colocaram Moisés, nesse tal patamar que eu estou falando, e então Moisés abriu o mar. É maior do que Moisés abrir o mar. Primeiro porque não foi Moisés que abriu o mar, tá? Mas é maior do que isso, é muito maior do que isso. Então, eu mesma, que estudo o movimento, que converso com algumas pessoas, hoje eu já tenho falado isso, converso com muito menos pessoas do que eu no início fazia. Sei que muita gente não sabe e está aí batendo cabeça tentando alguma coisa, alguma cereja do bolo para fazer o canal crescer. Esse movimento não é de números, o nosso movimento é quântico. O nosso movimento não é contabilizado por números, por pessoas que contribuem para o seu. Claro que toda contribuição é muito bem-vinda, sim, é muito bem aceita, sim, porque é um trabalho feito com dedicação, feito com muito esforço. Agora, o nosso trabalho é muito maior do que a gente pode ainda mensurar, tá. E o meu trabalho nesse canal, eu sempre coloco isso, é um trabalho de consciência, de almas, de pessoas que possuem alma, pessoas vivas. E essas pessoas sentem. E porque elas sentem, elas são capazes de identificar o que existe no éter solto à disposição de todo mundo, porque a vida, a terra, ela foi feita para a vida. Há vida em tudo. Há vida em tudo. Na rocha que está no mar, nas ondas do mar, na areia que a gente pisa no mar, há vida por toda parte. Há informação por toda parte. O que a gente precisa é se sintonizar com essa informação e aí a gente ser um com o todo. E para isso a gente precisa serenidade, a gente precisa se afastar da poluição, do movimento, da parte tóxica desse nosso movimento, porque ela existe. Inicialmente a gente quer saber tudo, quer saber datas, quer saber dia, horário para qualquer situação, quer mostrar as provas.
A gente mostra, a gente tem colocado as provas, elas existem há mais de pelo menos 60, 100, 200 anos. A gente está fazendo na revista, né, todas as edições da revista Virto, a gente mostra como é que essas operações estão sendo conduzidas, presente, passado e futuro. Só que o futuro depende de nós, de cada um de nós. E daí é tão importante essa reunião em grupos em que as pessoas elas estejam verdadeiramente comprometidas no seu próprio crescimento. O próprio crescimento é você se interessar. O que te interessa? O que faz o seu coração ficar feliz? O que faz o seu coração pulsar? Ah, é música? Ah, pode ser música, pode ser as ondas do mar, podem ser, não sei, qualquer tema. Nós no Brasil nos reunimos, especialmente, né, agora com a rede social, a gente se reúne com aqueles amigos do passado, com o pessoal da família. A reunião mais fora, assim, mais externa dessas relações de amizade, familiares, ela acaba sendo na igreja. O que é de certa maneira, pode ser bom, mas também pode ser tóxico, né? Porque a igreja está extremamente contaminada. Mas, ainda assim, é uma reunião. O que eu acho extremamente importante é que as pessoas se unam em grupos e tenham contato com pessoas que tenham interesses mútuos. Ah, eu leio sobre determinado assunto. Ah, eu leio sobre aqui, o canal, esse canal é um desses grupos, né? Nós temos interesse em saber a respeito do despertar da humanidade. Porque não tem mais outro tema, gente. Não tem tema do dinheiro. Estava olhando agora alguns canais, no Brasil mesmo, canais que, assim, há 3 anos atrás eles estavam seguindo Luciano César e passaram a seguir a mim, porque nós somos algumas das pessoas que deram um start nisso no Brasil. Outros também deram, mas enfim. É, e agora todo mundo fica numa busca pelo que está fora delas. Quando, na verdade, o Gessara, ele já começou dentro de cá, ele precisa começar dentro de nós. E se isso não acontecer, você não vai conseguir visualizar as coisas com clareza, tá? Não adianta. Tudo é dentro da pessoa. Qual é a saída de um problema? Mergulhar no problema. Qual é a saída de um estudo, de você entender um aprendizado, você mergulhar na pesquisa, no estudo sobre aquele aprendizado? Não existe outra forma. Resolver um problema, então você tem que mergulhar no problema e resolvê-lo. Fazer a faxina, você tem que tirar tudo do armário, passar o pano, passar a vassoura e começar tudo de novo. É assim. Não tem nada. Acabou a era da bandeja de prata. Na bandeja de prata, essa turma servia cocaína, tá? Ou adrenocromo em pó. Acabou. Então, as pessoas, e nós, como eu disse, somos um grupo de pessoas no planeta extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo ainda por conta de toda a doutrinação que a gente recebeu, o processo de MK Ultra que a gente recebeu, mas não adianta MK Ultra, não é por causa do MK Ultra, não é por causa da Coca-Cola, não é por causa que você come carne de porco, porque você come churrasco, porque você não medita no topo da montanha, que você não vai ascensionar. Você vai, se você quiser. Ninguém precisa entrar isso aqui não é um culto. Se for para então ser chamado do culto, isso aqui é um culto para o seu crescimento, e o seu crescimento precisa ter o seu interesse e o seu compromisso. E tendo o seu interesse e seu compromisso, você é obrigado, como respeito a si próprio, a fazer esse discernimento. Aonde vem o barulho? Aonde está o barulho? Aonde está a informação exagerada? Tá? A informação errada existe também em período de guerra,
Mentira é como terra. Meu sábio pai diz: em tempos de guerra, mentira é como terra. Não existe o campo totalmente limpo. É preciso que a gente faça a nossa leitura, tenha o nosso discernimento, tenha a nossa compreensão dos fatos. E a gente possa trilhar, porque não tem sido dias fáceis. Tem dias que a ressonância Schumann está atacando a gente, tem dias que as pessoas estão atacando a gente, tem dias que as informações estão cada vez mais caóticas e elas vão ficar cada vez mais caóticas. Eu não aguento mais ver a história de Rolex, a história de Patek Philippe. Eu estou preparando um material a respeito disso. Não aguento mais falar dessa gentalha. Isso não é nada. Não é que isso seja permitido. Se foi errado, se isso é o caso, porque eu não acredito que seja, é muita mesquinharia. Então vamos ver tudo que foi roubado do Brasil ao longo dos últimos 500 anos. Ah, sinto lhes informar, o Brasil não tem 700, 800 anos. 500 anos é o tempo da nossa existência. A gente está sendo roubado desde o dia que as caravelas aqui aportaram, as caravelas dos templários, que tem gente por aí enaltecendo. Tem templário bom? Tem. Tem templário ruim? Tem. Quem é que vai discernir sobre isso? Não é a pessoa apaixonada pelo templário. É aquele que consegue ver a informação e raciocinar em cima dela. Porque tudo quando tudo que nos é apresentado, tudo o novo, todo o novo, ele tende a ser muito bonito, muito não é fantasioso, mas ele é tudo, ele é envolvente. O novo é envolvente, né? Pessoas curiosas gostam de ver coisas novas, elas gostam. Só que aí você começa a perceber, na medida que você tem mais discernimento, estofo interior, você vai começando a perceber que, peraí, Espera, mas São Paulo e Rio de Janeiro não é tão diferente assim? Mas o que está acontecendo no Brasil não é tão diferente do que está acontecendo na Venezuela, não é tão diferente do que está acontecendo na Alemanha, não é tão diferente. Espera aí, deixa eu ver a vida das pessoas de forma nua e crua. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de raciocínio, isso é extremamente humano, isso exige muita dedicação, tá? Exige serenidade, olhar para a nossa vida, conversar com aquelas pessoas que também têm um ponto de vista semelhante, não quer dizer igual, semelhante, e mesmo que ele não seja completamente igual ou completamente semelhante ao nosso, peraí, deixa eu ver o que está sendo falado ali, porque pode ser que a gente aprenda mais uma informação, como eu tenho aprendido como eu tenho aprendido nos últimos 3 anos. E eu tenho aprendido com muitas pessoas que me deram facadas nas costas, a maioria. Mas o que que eu tenho aprendido? Não é nada não é nada que me faça mal, pelo contrário, me faz olhar para eles e falar: "Meu Deus, agora eu enxergo vocês". E mais ainda, vocês acharam que eu era tola. Então isso é crescimento. Isso faz parte de tempos de guerra. Em tempos de guerra, a mentira é como terra, tá cada um por si. Infelizmente, essa é a maior realidade que a gente tem nessa realidade 3D que a gente vive. Raras são as pessoas que desenvolvem e que exercitam o amor incondicional, a compaixão, a fraternidade, o dar sem esperar receber. E aqueles que de repente nem receberam, mas estão dando. Aqueles que nem poderiam oferecer nada, não poderiam de repente, e estão fazendo com a sua oração, com o seu recurso, hoje ainda limitado, mas está fazendo. Então é extremamente importante que as pessoas tenham essa presença de espírito, né?
Porque a nova era, né, o que a gente sempre fala, a nova era não é uma era de mestres ascensionados, são de mestres em ascensão. São vocês, sou eu, é toda a humanidade. É toda a humanidade. Nós estamos numa era de mestres em ascensão. Tudo o que eu faço, vocês fazem e muito mais. Isso é dito por Cristo, pelo Cristo e Yeshua. Então, seguir o exemplo de Yeshua é muito bonito da boca para fora, mas do coração para dentro é muito mais difícil. E exige verdadeira entrega, verdadeira entrega. A palavra é essa, entrega. Absoluta e completa entrega. Total. Não existe mais em Ana Marins, não existe Ana Marins. Eu e meu pai somos um. E eu espero que cada uma das pessoas entendam que isso é um poder, esse é o poder maior do Gessara. Essa reunião com a fonte, com o caminho do qual nós fomos afastados. E que ninguém detém, senão ele. E ele dá diretamente a todos nós. Diretamente a todos nós. Então, tenhamos muita serenidade sempre. Vamos começar essa semana, dia 14 de agosto de 2023. É um mês, né? Que todo mês todo mundo espera muitas coisas. Não esperem. Tudo será diferente, mas tudo será igual. Por mais é uma frase extremamente filosófica, não tem nada de contradição no que eu estou falando. Tudo será diferente, mas tudo será igual. Vamos refletir sobre isso? Eu ontem estava refletindo sobre essa frase. Anos bissextos importam, e importam muito. Quem está conosco no Insiders Club, a gente já está conversando sobre o ciclo solar. Poderemos falar mais sobre os anos bissextos. É só observar nos últimos 20 anos, 20 anos o que aconteceu nos anos bissextos. Diminuir o barulho e ouvir mais a voz do nosso coração, tá? A voz do silêncio, a voz da quietude, a serenidade, que é isso que nos mantém, ó, equilibrados. A serenidade nos coloca com a coluna reta, com a cabeça limpa, com os dois pés no chão, mas a nossa alma consegue voar. E é esse o voo que eu desejo que todo mundo faça. É o voo da própria alma, da consciência em expansão. Porque é isso que eu faço. E não é um trabalho, obviamente, rápido, fácil. É um trabalho que demandou muitas facadas, que demandou, né, nas costas, traições, pessoas que desinformaram, mas que hoje eu sei reconhecer aquele que está me oferecendo tranquilidade, me trazendo bom senso, de volta ao meu bom senso, porque nós somos humanos, nós podemos falhar, nós vamos falhar. E é isso que eu queria falar hoje. Não é nada mais do que só isso, tá? Vou compartilhar esse vídeo depois no nosso canal, no Virtu TV, no YouTube. Vamos nos encontrar novamente para vídeos mais curtinhos. Vamos fazer novas perguntas e respostas no Instagram, mas principalmente nós vamos seguir unidos, ombro a ombro, unidos e sempre com o foco em frente ao alto. A gente não para, nós não retrocedemos. A gente só vai em frente ao alto, tá bom? A sua situação atual não é o seu destino final. A gente já venceu há 2023 anos atrás, quando Cristo e Yeshua nos deixou a sua mensagem.
A gente desde então está desfazendo a Matrix, tá bom? Vamos em paz, passemos uma noite tranquila, uma excelente semana a todos e em breve a gente se encontra novamente. Tchau, tchau.